Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rodas na área. Hoje resolveremos uma questão da Unifesp, tá? Que fala de termodinâmica, assunto muito importante. Então deixa aquele teu joinha, se inscreve e vamos embora resolver? Bom, minha gente, a questão pede para a gente analisar o diagrama que representa um ciclo de transformações sofridas por um gás ideal em uma máquina térmica, tá? A questão me dá a temperatura no ponto C, ó, temperatura no ponto C é de 800 Kelvin. Então já vamos colocar aqui TC igual a 800 Kelvin. E aí na letra a questão pede que a gente calcule a temperatura no ponto A em graus Celsius. Detalhe, quando a gente estiver falando em transformação gasosa, a gente pode usar, e usaremos nessa letra A, por exemplo, P1 vezes V1 sobre T1 igual P2 V2 sobre T2. Onde 1 e 2 são os estados do gás, certo? Mudou pressão e volume, pressão e temperatura, temperatura, volume, o gás sofreu uma transformação termodinâmica, tá certo? Detalhe aqui, toda equação que tiver temperatura, a gente precisa usar em Kelvin. Se porventura a temperatura aparecer com a variação, aparecer ΔT numa equação, eu posso deixar em Celsius. Então aqui, por exemplo, a temperatura em C está em Kelvin. Ela pede a temperatura A em Celsius. Eu não vou passar a temperatura C para Celsius, não. Eu vou achar a temperatura em A em Celsius, tá? Então, como é que eu faço isso? PA, VA sobre TA igual a PC, VC sobre TC. Que o C é o estado que eu tenho os três camaradas, porque olha só, o gráfico aqui, ó, ele está dividido de meio em meio, lembrando que tem esse vezes 10 a terceira, e aqui está dividido, ó, de 2 em 2, lembrando que tem esse vezes 10 a quinta, tá? Então aqui, por exemplo, é 2 vezes 10 a quinta, e aqui é 0,5 vezes 10 elevado a menos 3, tá? E aí, observe que de A para C, no caso de C para A, né, seguindo a transformação, eu tenho uma transformação onde o volume é constante, uma transformação isocórica, ou isométrica, ou isovolumétrica. Quando, na transformação, uma dessas grandezas aqui, pressão, volume ou temperatura, for constante, você corta. Ó, não preciso usar, tá? E aí eu vou ter a pressão no ponto A. Qual é a pressão no ponto A? 8 vezes 10 a quinta sobre a temperatura no ponto A, que eu não sei, igual a pressão no ponto C. E aí a pressão no ponto C é o 2 vezes 10 a quinta, que a gente já colocou aqui, dividido pela temperatura em C, que é 800. O que é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso simplificar esse camarada aqui, ó, tchuf, tchuf, aqui vai ficar 4, e esse cara com esse camarada aqui vão embora. Então, aqui ficou um só, e aí teremos a temperatura em A vai ser 4 vezes 800, que dá 3.200 Kelvin. Mas a questão não quer em Kelvin, ela quer em Celsius. Aí você vai ter que lembrar que TC é TK menos 273. E aí substitui. TC, TK 3.200 menos 273. Aí TC 2.927 graus Celsius. Essa é a resposta da letra A. Beleza? Vamos embora responder a letra B. Na letra B, a questão pergunta qual será a variação da energia interna ao longo do ciclo completo. A, B, C, A. Ou seja, sai do estado A, vai para o B, vai para o C e volta para o A. Minha gente, a variação da energia interna ela vai ser zero. Por quê? Porque o estado inicial coincidiu com o estado final. Isso quer dizer que as temperaturas são iguais, inicial e final. E se não há variação de temperatura, não existe variação da energia interna, certo? Então,
no ciclo completo, toda vez que eu tiver um diagrama desse jeito, fechadinho, o ciclo completo, ΔU igual a 0, tá? Mas além disso, a questão quer que a gente calcule o trabalho realizado na compressão, minha gente. O trabalho, que é o talzinho aqui, na compressão. De A para B, você observa que aqui o volume está aumentando. O volume aumenta. Então, eu tenho aqui uma expansão. De B para C, aí eu tenho uma compressão isobárica, certo? Uma compressão onde a pressão se mantém constante. E de C para A, eu tenho uma transformação onde o volume não muda, que a gente falou isso no item anterior. Então, toda vez que eu tiver uma transformação isobárica, eu posso usar a equação do trabalho. Pressão vezes variação do volume. Se eu tivesse falando do A para o B, se a questão pedisse na expansão, como o volume varia, a pressão também varia. Opa, a pressão variou, você vai ter que fazer a área do gráfico, tá? Aqui não é o caso. Então, o trabalho aqui de B para C vai ser a pressão, que é esse camarada daqui, ó, 2 vezes 10 à quinta, certo? Vezes a variação do volume. Como ele pede o valor absoluto, tá? Ele está pedindo o módulo. Porque se não pedisse o módulo, aí eu teria que usar o sinal negativo. Então, por quê? Porque o volume final é 0,5 vezes 10 a menos 3. O volume inicial é esse camarada, ó, 2,5 vezes 10 a menos 3. Se você subtrair os dois, no caso, o final C pelo inicial B, vai dar menos 2 vezes 10 a menos 3, certo? Mas a questão pede o valor absoluto, então a gente vai colocar a barrinha do módulo. E aí teremos um trabalho de B para C, 2 vezes 2, 4, conserva a base, somos expoentes, que vai ficar A vezes 10 ao quadrado, joules, ou 400 joules, certo? Espero que tenham entendido. Até a próxima, minha gente. Um abraço. Valeu!